Oi, gente! Mais uma vez no nosso podcast Elas por Elas, com mulheres maravilhosas, mulheres guerreiras, mulheres que se desdobram, que têm, vamos se falar assim, um trabalho tríplico, né? Durante o dia ou mais, que é a Natália Paulo aqui, juntamente com a Poliana Teixeira. Com a Poliana Teixeira. E a gente vai deixar para que elas se apresentem um pouco, para que vocês conheçam essas mulheres maravilhosas. Olá, eu sou a Natália Paulo, mãe solo, de periferia, 40 mais, né? É importante frisar essa pauta, né, de nós mulheres 40 mais, porque nós ainda estamos ativas, há tempo, e vamos deixar essa pauta de etarismo para lá, né? Vamos mostrar que nós somos capazes. Hoje nós estamos recebendo a Poliana Teixeira. Ela que é presidente do movimento das famílias autistas, é uma mãe batalhadora, né, cheia de jornada, cheia de desafio. Eu gostaria de saber um pouquinho mais de você. Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Poliana, mãe da Alama e da Helena. 40 mais. Amei o 40 mais. E estamos aí, né, lutando dia após dia, lutando por uma sociedade melhor, por uma sociedade mais inclusiva. Eu sou formada em Gestão em Recursos Humanos, tenho um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Inovação Organizacional e um em Marketing e Liderança. Atuo na área comercial, sou presidente do MFA, Movimento Famílias de Autistas de Aparecida de Goiânia. Também sou conselheira de uma ONG chamada OBDC. Atuo como líder de inclusão no Campus Esperança. Sou tia das crianças, tia da salinha. Trabalho aí numa jornada, né, diária, com infinitos afazeres. Meu dia precisava ter pelo menos umas 48 horas, mas tudo bem. Lembrando que saindo daqui já vai trabalhar, né? Lembrando, saindo daqui eu já vou pro trabalho, do trabalho volto para casa. Hoje não tem aula para as meninas, então não preciso buscá-las porque feriado, né, em Aparecida. Mas, se não fosse, né, ainda teria que correr para buscar as meninas na escola ou providenciar para que alguém fizesse. E é isso aí, nós estamos aí lutando, cremos que nós ainda veremos uma cidade, uma sociedade mais inclusiva, né? Uma das bandeiras que nós temos levantado aí à frente do nosso movimento. Nós gostamos de dizer que o nosso movimento não é um movimento político, apesar de entender e saber que nós precisamos da política, porque a política é que faz a roda girar, não tem jeito. Nós precisamos da política. Mas quando nós dizemos que nós não somos um movimento político, é para quê? É para que fique claro que nós não estamos vinculados a um partido A ou um partido B. Nós precisamos da política e aqueles que apoiarem a nossa causa e aqueles que nos abraçarem, aqueles também que nós estaremos ali aberto ao diálogo e apoiando também, né? Para que fique claro, porque por algum tempo pareceu que a gente estava vinculado a um partido específico, e não é essa a intenção, né? Pelo contrário. É engraçado quando você fala isso, porque a gente que, assim como eu, né? Eu sou coordenadora da Central Única das Periferias de Aparecida de Goiânia. E quando a pessoa vê a gente com algum político, já pensa assim, ela tá trabalhando para aquele político, ela tá recebendo isso. Gente, nós de projetos sociais, a gente vive de doações. Ou de emendas parlamentares. E querendo ou não, de onde vem essas emendas parlamentares? Eu não ganhei nenhuma até hoje, né? Deixando bem claro. Todos os trabalhos que a gente faz é de doações, é que a gente corre atrás, é que a gente tira do bolso, né? E assim, muitas das vezes tira e deixa de pagar até mesmo a conta de energia da casa da gente. Então, se tem um político que quer ajudar, a gente vai receber ele. Vai, sabe por quê? Porque se a gente não receber a ajuda daquele político, não tem como chegar até vocês o que a gente quer oferecer para vocês. Que além do nosso tempo, eu sei que tem muitas famílias que passam necessidades, muitas famílias que precisam de uma consulta, muitas famílias que precisam de uma cesta básica. E, felizmente ou felizmente, vou falar de Aparecida.
Na questão da saúde, só se você tiver alguém lá dentro para fazer algo, porque tá um caos. Então, assim, é nessas horas que entram os políticos, porque eles têm a caneta. É isso? Exatamente. Não só na saúde, né? Na educação Na também. educação também. Acho que desde o início dessa gestão a gente tem enfrentado muitos desafios, né? Mas, Poliana, a gente quer saber um pouquinho mais de você. A gente sabe do desafio, né, das famílias atípicas de modo geral. E eu achei interessante, né, na sua trajetória, que assim que você recebeu, né, o diagnóstico, você transformou isso em luta, né, em força para correr atrás da melhor infraestrutura para a sua família, para a comunidade autista. E eu queria saber de você um pouquinho como que foi receber esse diagnóstico, como que foi para você transformar isso em força, né, de movimento e correr atrás. Foi tão interessante. A minha filha mais velha, ela tem TDAH. Quando tive o diagnóstico de TDAH da minha mais velha, eu estava, a minha pequena estava com 1 mês. Só que tudo muito novo. Então, assim, não sabia muito o que fazer dentro ali do que existia. A gente foi, né, eu fui tentando auxiliá-la. E aí, passou-se 2 anos, veio o diagnóstico da Helena. A Helena sempre foi uma criança diferente. Porém, como eu nunca havia convivido de perto com nenhuma criança autista, então eu não sabia que ela tinha as diferenças dela, que aquilo ali estava fora da normalidade, né? Eu tinha na minha cabeça algo que é muito errado, que as pessoas têm o costume de impregnar quando você está grávida ou quando você tem uma criança pequena, que é tudo no seu tempo. Cada um tem um tempo e não é bem assim. Helena era uma criança que chorava muito. Helena teve seletividade alimentar desde a introdução alimentar. Helena, desde bebezinha, ela era restritiva a barulhos, tinha dificuldades com barulhos, com sons altos. Não era toda pessoa que ela se aproximava, não era toda pessoa que ela tinha contato. Quando amamentava, ela não olhava nos olhos. E eu, até então, para mim, cada criança tem o seu jeito, cada criança tem o seu tempo. E foi a irmã dela que desconfiou que ela era autista. E um dia a Alana falou pra mim: mamãe, eu acho que a Helena é autista. Ela estava assistindo aquela série Uma Advogada Extraordinária. E ela: mamãe, eu acho que a Helena é autista. E eu falei: por quê, filha? A mamãe, a Helena tem uns comportamentos que são diferentes. E aí eu comecei a observar com outro olhar e comecei a pesquisar sobre o autismo. E aí tudo começou a fazer sentido. Então eu procurei o pediatra, dei o encaminhamento, fizemos avaliação. Desde a primeira sessão, a neuropsicóloga veio me preparando para o diagnóstico. E quando nós recebemos o diagnóstico, efetivamente, ali no final, que eu recebi o relatório, né? E que ela pediu para eu procurar um neuropediatra, naquele momento eu senti algo claro no meu coração, eu não tive um desespero. Naquele momento foi algo muito claro no meu coração e eu senti Deus falando comigo que Ele permitiu que eu fosse mãe de uma criança autista porque Ele queria me usar para ajudar outras famílias. E com o diagnóstico da Helena nasceu-se um propósito, né, de dar voz para aquelas famílias que não tinham voz. Fechamos o diagnóstico da Helena ali no começo de março, mais ou menos. A minha mãe estava com câncer. Foi um período difícil, porque veio o diagnóstico de câncer minha mãe estava com câncer, o câncer já estava em estágio avançado. Então veio o diagnóstico de autismo da Helena, junto com a questão da metástase, e já era um caso mais delicado da minha mãe. Quando foi em julho, eu perdi a minha mãe, no começo de julho. Foram 6 meses para mim bem desafiadores, né? Os 6 meses ali de 2024 foram muito desafiadores. Mas havia uma chama no meu coração e eu sempre fiz trabalho com crianças, né? Eu trabalhava com crianças na igreja, assim como, né, continuo trabalhando. Foi um período desafiador, eu não conseguia dormir, ganhei muito peso por conta de uma crise, né, de crise de ansiedade. Mas algo estava ali dentro de mim. E em outubro, conversando com o deputado, que então era deputado federal, o Dr. João Campos, num evento que teve, eu fui para levar uma proposta, para falar que eu queria saber qual era a proposta do Leandro Vilela
para a causa autista. O que ele iria fazer para as famílias atípicas. Fui lá com a cara e com a coragem e falei, eu vou. Né? Eu preciso saber o que ele quer oferecer. E aí, conversando com o Dr. João Campos, não consegui falar com o Leandro veio lá naquele momento, mas o Dr. João Campos me atendeu. E aí ele me disse o seguinte, que se ele pudesse dar um conselho, o conselho seria para que houvesse uma união entre as famílias. Porque, infelizmente, é uma causa ainda muito desunida e precisa dessa união para avançar, para conseguir, inclusive, mais políticas públicas, para conseguir melhorar os atendimentos para os filhos. E aquilo gerou um start, porque já havia algo ali no meu coração. E quando foi no começo de janeiro, iniciamos ali efetivamente uma luta, né, sem um nome. Primeiro fomos lutar por educação e ali as Famílias Unidas decidimos criar um movimento. E começo de abril, né, já tínhamos um nome ali do movimento e junto começamos a caminhar. O MFA hoje tem mais de um ano, né? Efetivamente, hoje nós estamos aí com quase 370 famílias no nosso movimento. É engraçado quando você fala assim, que ele falou, né, que as famílias deveriam se unir e tal. Eu penso que falta um pouco de informação, porque a luta das famílias é diária. E uma fica conversando com a outra, só que a gente não sabe, eu falo a gente porque eu sou mãe atípica também, né? A gente não sabe para onde começar. Aonde chegar, porque é muito ruim você chegar... não estou dizendo que ele errou nessa parte de dizer que tinha que juntar, mas a pergunta que você fez para ele foi o que eles teriam para essas famílias a oferecer. E aí ele já deu outra resposta, que as famílias tinham que se unir. Não, eu creio que quando você tem um plano de trabalho e propostas de lei, você já sabe o que você quer. Ou seja, nessa palavra dele, ele não sabia o que ele iria fazer para as famílias. É o que se dá a entender, não é? Mas é até uma crítica que eu tenho, até para complementar, que é o seguinte. Infelizmente, a política, ela só acontece a partir da demanda da sociedade. Porque se não tem um movimento muito bem estabelecido, eles fazem muita vista grossa. Porque se aquele grupo não tem voz, ele passa a ser invisível. Então, por um lado, eu acho interessante essa questão de estruturar o movimento, porque é, de fato, trazer voz àquelas necessidades para que esses políticos tenham um olhar mais próximo para entender a necessidade. E até uma coisa, assim... diferente, né, da sua jornada, Poliana, porque, na verdade, a sua maternidade ela foi sempre atípica, Isso. né? Então, você nem experimentou realmente essas diferenças. E eu acho muito interessante, literalmente, essa vontade, essa chama que você falou, que eu acho lindo mesmo, né? Em nós, mulheres, que nós temos jornadas múltiplas, né? Não vou nem falar duplas ou triplas, porque elas são jornadas múltiplas. E a gente ainda assim mantém uma chama na esperança de que a gente vai conseguir deixar um legado para os nossos filhos, né? Algo para uma sociedade melhor. E eu também queria saber como que você está conseguindo conciliar isso tudo. Porque sendo presidente de movimento, mãe atípica, trabalhando, sendo uma pessoa atuante, como é que você está fazendo para manejar tudo isso com a sua rotina? A gente vai tentando enquadrar... dentro ali dos espaços que nos sobram, mas não nos sobram no sentido de que não sejam importantes, né? No MFA, eu não caminho sozinho, nós somos em 6 que estamos à frente do movimento, que é a Carla, que é a vice-presidente, aí temos a Maura. Gostei do nome. A Maura, que está na diretoria também, né? Na diretoria nós temos a Maura, a Malena, a Amanda e a Rosânia. Todas mães atípicas, todas mães de autistas. Todas trabalham, todas com suas dificuldades ali, limitações diárias. E além das meninas, nós temos outras voluntárias dentro do movimento que, sempre que a gente precisa, tem uma ou outra que se dispõe. Então, eu não consigo estar em tudo, não consigo participar de tudo e não tenho essa... me fugiu a palavra, mas eu não tenho essa vaidade de querer ser vista o tempo todo, até mesmo porque não é sobre a Poliana. É sobre... né? É sobre uma causa que é legítima. Então, eu não quero ser o centro das atenções, eu não preciso aparecer.
eu preciso que as nossas vozes sejam ouvidas. Então, existem momentos que a Carla está, existem momentos que é a Maura, existe um momento que vai uma das outras meninas, tanto da diretoria quanto as voluntárias do nosso movimento, porque é isso, né? Nós somos ali um representando o outro. Então, dentro do movimento, nós vamos, né, trabalhando dessa forma, um vai ajudando o outro, e aí eu vou conciliando também com as outras questões, né? Esse final de semana, por exemplo, eu fiquei focada em uma ação que nós estávamos fazendo para as mães da minha igreja. Então, desde sexta-feira, mais voltada para essa ação. E aí as meninas segurando as pontas no MFA, no que precisava, né? E eu sempre com as minhas filhas. A minha pequenininha que é autista, onde eu vou, normalmente eu carrego, né? Tenho uma rede de apoio que é a minha sogra, que quando em alguns momentos eu preciso, minha sogra fica com ela. Isso é muito bom. Mas não é sempre que a minha sogra pode ficar, até mesmo porque ela tem um filho também, que hoje ele é atípico, né? Eu tenho um cunhado de 49 anos, que sofreu um acidente hoje, e ele precisa de cuidados. Ele usa traqueostomia, né? Inclusive tem há 2 anos. Conseguimos só quando entramos judicialmente para que houvesse essa troca, porque ele tinha 400 pessoas na frente dele, já passou da hora de fazer essa troca. Então, nós entramos com o mandato de segurança e aí foi que saiu. Se tudo der certo, ele faz essa cirurgia agora no próximo mês. Então, ela mais meu sogro precisa cuidar, né? São roupas que precisam ser lavadas, porque ele urina na cama, ele não consegue muitas das vezes segurar suas necessidades, precisa de auxílio para tomar banho ou de auxílio para comer, porque ele engasga muito. Então, nem sempre eles podem ficar com a minha filha, mas quando eu preciso, eu tenho esse suporte, né, em determinados momentos. Mas eu não deixo de carregá-la comigo. Por quê? Porque é uma forma também de mostrar para a sociedade que o autista ele pode estar em qualquer lugar. O lugar de autista é onde ele quiser, né? Que a família, ela precisa ser respeitada, independente se a criança está ou não em um momento de crise. Então, eu faço questão de levar a minha filha em todos os lugares que eu vou. E se ela não é bem vista, se ela não é bem-vinda, eu também não sou. Então, eu não vou. Isso aí é bastante válido, porque eu lembro uma frase do Dr. Gilson, né? Ele falou assim para mim, que não era a sociedade que tinha que aceitar meu filho. Quem tinha que aceitar meu filho do jeito que ele era eu. Começava de mim. Porque começando de mim, eu ia entender que eu não tinha que ligar porque a sociedade estava pensando nele. Porque é nós que somos a ponta, nós que sabemos o que ele vive, como é que é ele, os momentos de crise, o que ele gosta, o que ele deixa de gostar. O aniversário dele aí esses dias, aí eu quero fazer uma surpresa, né? Aí eu sei que muitas pessoas querem fazer assim, vou levar um presentezinho, eu já coloquei logo. Olha, ele gosta disso, disso e disso. Por quê? Não adianta você levar algo que ele não vai. Ele não vai usar. Ele não vai usar. Ele não gosta de brinquedo, como todas as crianças. Ele não gosta de uma bola, como todas as crianças. Mas ele gosta já de um perfume, ele gosta de uma coisa para lavar o cabelo dele, entendeu? É diferente, ele já gosta de uma roupa. Então, assim, eles têm as peculiaridades dele, né? Respeitar a individualidade, né? A gente tem que respeitar isso. Temos que respeitar. E começa dentro de casa, né? Porque ele vai ter as crises dele, às vezes os irmãos pensam que é birra. Esse menino tá com birra. Não é birra, é o que ele quer. A senhora vai deixar ele fazer tudo que ele quer? Não, eu não tô deixando ele fazer tudo que ele quer. Eu tô respeitando a vontade dele. Assim como eu tenho que respeitar a sua vontade. Pra gente que é mãe é ruim. Porque a gente pudesse, a gente moldar o filho da gente e fazer ele nossa cópia e era pra ele ser daquele jeito. Mas não é assim que funciona, né? Não, mas acho que nem se fosse a nossa cópia, porque é muito difícil lidar com outro cenário. A minha versão de você, eu tenho a minha versão de mim em casa. E é super difícil lidar, né? Mas entrando assim agora um pouquinho mais para a pauta do município, e aí eu venho dando até um pouquinho de voz para a Ana, a gente tem visto muitos desafios das famílias atípicas em Aparecida, em vários aspectos, né? Um deles é na questão
do CAPS, né, da trilha que as famílias percorrem para conseguir um atendimento público de qualidade, com as terapias, conforme a indicação. Então, a gente tem uma deficiência, né, lá no CAPS Alegria, que faz essa triagem. No AMAG também. No AMAG também, que faz essa triagem, né? As famílias, né, que participam do MFA, elas trazem também essa demanda para você? Sim. E um outro ponto também importante, que você também falou, que é a questão da educação. Na educação também a gente tem visto essa deficiência do cuidado do poder público. Eu é quem Que digo. é exatamente também a questão dos professores de apoio. E aí eu quero saber de você, como que chega essa demanda para vocês? Como que vocês estão conseguindo se mobilizar para tentar requerer isso? Quais são as principais dificuldades que as famílias que vocês acompanham têm enfrentado nesses quesitos? Nós temos umas 3 horas. E se tiver, senta que lá vem história. Mas assim, brincadeiras à parte, realmente são muitas. Né? Eu acho que o poder público ele não está preparado e não há um interesse em se preparar. Não. Nós sabemos que nos últimos anos a quantidade de diagnóstico de autismo aumentou muito, mas o poder público ele não tem tido interesse em se preparar e desenvolver políticas públicas. Convenhamos, é uma pauta que não dá voto. É uma pauta que não traz visibilidade. Então, o poder público ele não tem interesse. E nós vemos e temos enfrentado, por exemplo, conseguimos com uma deputada, a deputada Silvier, 2 milhões e 100 para ampliar o atendimento da Clínica TEA. Estamos acompanhando e vamos acompanhar e nós iremos cobrar. Porque esses 2 milhões não é para pagar o contrato que já existia. Esses 2 milhões é para que a prefeitura amplie o atendimento. E no ofício, quando nós encaminhamos o ano passado para a deputada em nossa reunião, foi justamente para isso, né? Então, nós estamos acompanhando e continuaremos acompanhando e cobrando da Secretaria de Saúde para que efetivamente seja ampliado o atendimento. E eles têm feito algo? Por quê? Ainda não vimos nenhum sinal de aumentar A demanda de atendimento. A demanda de atendimento. Hoje a clínica ela atende 120 crianças, apenas, né? É pouquíssimo diante da necessidade. CAPS Alegria era um lugar que era para ter uma estrutura melhor. Era para ter um lugar que era para ter mais atendimentos, mas não tem. Por exemplo, o autista que necessita de intervenções individuais, ele não consegue ir lá. Não, porque roda. Lá é em grupo. É em grupo. E é assim, olha, a minha filha mais velha, quando eu tentei para ela, para poder trabalhar a questão de memória, nós ficamos 1 ano e não tivemos retorno, porque não tinha vaga, era uma fila de espera gigantesca. A Helena hoje está na Clínica TEA, nós fomos para a Clínica TEA através do CAPS Alegria, então nós fizemos todo o processo lá, foi antes da inauguração da Clínica TEA. Demorou o processo para ela chegar lá? Demorou porque assim, nós começamos lá no CAPS em abril, se eu não me engano. A Helena, a Clínica TEA foi inaugurada em abril. Isso se não me engano, dia 4. Nós começamos em abril, a clínica foi inaugurada em abril, porém a Helena só foi chamada em agosto. E olha que no primeiro mês já fez-se a triagem lá no próprio CAPS, né, preencheu todos os requisitos e nós entramos na fila. E era uma das primeiras crianças que estava na fila. E ainda assim, ela só iniciou em agosto. Então, precisa... Né? Lá no CAPS Alegria não tem fono, no CAPS Alegria não tem TO, não tem psicomotricidade. O que hoje tem é psicologia apenas. Não sei se mudou, pelo menos era o que tinha, era só a questão da psicologia. Mas ainda é em grupo. Porém, em grupo, dependendo da necessidade, não funciona. Não funciona. Tem casos que a criança vai precisar, por exemplo, a Helena hoje ela está num grupo de habilidades sociais que melhorou muito o desenvolvimento dela em habilidades sociais. Mas primeiro ela teve que passar por um processo individual para que outros marcos fossem atingidos até que ela chegasse no grupo. Então precisa de haver ali sim um investimento, precisa... Mas que possa esse investimento seguir à frente e não, que nem você falou, pagar
as despesas passadas. Exatamente. Tem que ser, os investimentos têm que ser para ampliação e não para tampar buraco. Mas olha só, o tanto que é interessante, né? Uma família de um movimento que foi atrás de deputado para conseguir emenda, sendo que é o papel da gestão fazer esse tipo de estrutura. Correr atrás de captação essa parceria de recursos. com esses deputados. Eles não fazem, é que nem você falou, porque é uma causa que não vai trazer votos para ele. Entendeu? É uma causa, vamos dizer assim, para eles é nova, só que pra gente não é novo, porque nossa luta já vem, há séculos, né? Então, para eles, não. É uma coisa que não dá voto. É uma coisa que eles não estão... Eu tô muito, muito, muito indignada. Não como liderança, né? Eu tô muito indignada como mãe. Porque eu, essa semana, eu até gravei uns vídeos. Eu demorei 2 dias para me poder gravar aquele vídeo. De tão indignada que eu tava. Porque o meu filho, ele tinha uma professora de apoio que seguiu ele do 1º ano até o 5º ano. Querendo ou não, isso dá afetividade. E era o que ele precisava, né? Mas a professora ensinou errado. Mas a professora fazia tudo por ele, porque hoje ele não quer fazer. Cara, ele mudou do 5º ano, que era um professor regente e a professora de apoio. No máximo que ela ficava lá era com mais um aluno, né? Só que para eu conseguir a professora de apoio, eu tive que entrar no Ministério Público. E eu consegui, porque o doutor Gilson, ele enviou um relatório que ele precisava de um atendimento pedagógico individual. E falou tudo que ele tinha. Então, se eu tô lá, eu coloco que o meu filho, né? Eu não, o próprio doutor Gilson, que quando ele começou o atendimento, foi chegando lá, xingando não, batendo, cuspindo na cara do doutor, quebrando o que tinha em cima da mesa. Esse menino é mal criado. Não! É o Todd. O Todd é opositor. Então, assim, desafiador mesmo. E desafiador mesmo. Aí eu escuto da escola, seu filho não tá obedecendo. Eu disse, ele não vai obedecer. Então a senhora tá passando a mão na cabeça dele. Não, eu não tô passando a mão na cabeça dele. Eu tô colocando na cabeça dele, de vocês, que do jeito que vocês estão fazendo, está prejudicando o que eu construí juntamente com o doutor dele e com a outra professora nesses longos 6 anos atrás. Porque o que a gente construiu foi que, como o Todd dele é mais avançado, primeiro você explica, primeiro você conquista ele para ele poder fazer. Eu vou estar me rebaixando ao aluno? Não. Se você é professor de inclusão, você tem que entender que existem manobras. E olha que eu não sou professora de inclusão. Eu não sou. Mas eu estudo justamente para o caso do meu filho, para me poder defender ele. Porque se eu não defender ele, quem que vai defender? Eu estava numa sala com 4 pessoas. Falando. E para mim ali estava a favor da escola. Eu não vou culpar a professora de apoio. Só para tu ter uma ideia, Poliana. Você como mãe atípica. Mudar em 4 salas. Primeiro ele estava em uma. Segundo, ele foi para outra, depois ele foi para outra, por último voltaram para a primeira que ele estava. Adivinha por quê? Remanejamento da escola. Porque ele tinha que ficar na sala que outros alunos estavam, que sabia mais do que aqueles que não sabiam mais. Seu filho tem um QI elevado. Mesmo que ele tenha um QI elevado, ele precisa de um professor de apoio. Porque como que ele vai dominar aquele QI dele? O teu filho... teve que trocar 3 vezes de professor de apoio. E o quê? Em 3 meses? O que tá acontecendo? Mas a gente não pode fazer nada. Eu disse, pode, vocês devem procurar a secretaria, porque o relatório dele é professor individual. Mas não, vá você lá na secretaria. Mandou eu. Aí o que eu fiz? Não, eu faço um relatório, que eu sei onde é que eu vou. Eu não vou de secretaria, não. Só quero que você faça um relatório do que está acontecendo aqui. E quero que coloque na ata que eu não sou de acordo com a senhora. Desculpa, não tenho nada a ver com você que é professor de apoio, mas não estou gostando do jeito que você está confrontando ele. Entendeu? Ele já tem TOD? Porque ele já tem TOD. Você vai confrontar um menino que tem TOD? Você quer que ele Eles confundem muito a questão da disciplina com a questão do confronto. É diferente. O autista, ele precisa de previsibilidade. O autista, ele precisa de rotina. Aí vem o TOD. E aí fica mudando a criança de sala. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não, olha a lógica.
Colocaram a professora dele de matemática, não, de artes. Colocaram a professora de artes, que era desde o começo do ano para agora da matemática. Ele chegou nela e falou assim, não, você dá artes. Não, mas agora eu sou matemática, você tem que fazer essa tarefa aqui. Não, mas eu não quero, eu quero que você passe o desenho para me fazer. Ele tá errado? Porque na cabeça dele, o padrão é que ela é ela professora de artes. Se houve essa mudança, o que a escola precisa fazer? Saber tratar isso. Começar a conversar com ele, explicar que ela tem capacidade, que ela vai conseguir. É um processo de construção. Porque o autista, ele é muito isso. Eu vivo isso em casa. Se você fala para minha filha, não pode mentir. Para ela, não pode mentir. Qualquer pessoa que minta perto dela, ela vai falar, você está mentindo. Ela vai gritar com essa pessoa e vai desafiar a pessoa. Você está mentindo. Por quê? Porque é o padrão que eles criam dentro da cabecinha Não, deles. quiseram colocar que meu filho estava tão errado, eu não contei isso pra você. Que falaram, tô falando aqui, eu quero que a senhora escute, diretora. A senhora não mostrou a câmera pra ele. Não mostrou. Ele caiu da escada, machucou a cintura, tá roxo, machucou o pé, tá roxo. Vocês não me avisaram e você falou que ele desceu correndo e ele disse que não desceu correndo, que você pegou a câmera e mostrou pra ele, tipo assim, confrontando ele. Você não mostrou a câmera pra ele. Sabe por quê? Porque ele me falou que você não mostrou a câmera. Ele falou que desceu correndo porque todos os alunos descem correndo. Beleza. Mas você não mostrou a câmera para ele para desafiar ele. E se você tivesse mostrado, você estaria desafiando ele. Mas você não mostrou. Então a senhora mentiu. E eu acredito no meu filho. É porque aquela questão, né? A gente, enquanto mãe, a gente tem que acreditar nos nossos filhos de verdade, né? É não colocar em dúvida já tudo que eles vêm vivenciando e passando. Mas sabe o que eu tenho percebido, assim, dessa luta atípica? Na verdade, eu acho que é até para além da luta atípica, né? A luta de todas nós, mulheres. A gente vem sofrendo uma sobrecarga tão grande, né? Porque eu percebo, principalmente as famílias atípicas, elas chegam num ponto tão dilacerante, porque já é tão pesado o fardo feminino, de família, quando ainda tem um diagnóstico, as famílias chegam tão dilaceradas, tão quebradas, que muitas vezes elas não sabem nem o que fazer, aonde recorrer, qual meio trilhar, né? E aí, até colocando essa situação, puxando ainda para essa questão política. Por que não se tem visibilidade? As famílias já estão tão assim, desgastadas, exauridas, de tentar colocar o mínimo, né? Tentar exigir o mínimo, que não sobra tempo para sentar e dialogar, assim como você tem feito. Então, assim, até deixar registrado aqui, que é até admirável, né? A luta de vocês, enquanto mulheres, mães atípicas, de requerer o mínimo, o básico para os seus filhos. Né? Que a gente sabe que não é fácil. E eu queria saber, Poli, como é que é também receber essas famílias lá? Como é que chegam essas famílias para você no movimento? Como que vocês fazem? Existe algum tipo de cadastro das famílias de Aparecida que são famílias atípicas? Vocês já construíram alguma trilha nesse sentido para a gente poder divulgar? Porque às vezes, eu tenho certeza que em Aparecida, principalmente, tem muitas famílias que receberam um diagnóstico há pouco tempo e ainda não sabem nem por onde começar. Fazer. Porque já é um desgaste tão grande que as famílias, assim, elas pedem literalmente, elas gritam por socorro. Eu quero saber se vocês acolhem essas famílias, se existe um tipo de triagem, cadastro, quem deve procurar, como funciona isso? Como funciona? Apesar do movimento ser de famílias de autistas, nós temos algumas famílias que estão ali, que são, às vezes, mães de crianças, né, e jovens com TDAH e TOD, por não terem um apoio, uma rede de apoio, digamos assim. Eu digo rede de apoio não só na questão do cuidado, mas na questão da orientação, né? E como tem funcionado? É no boca a boca mesmo. Então, é uma mãe que está ali na escola, que encontrou uma outra mãe que está com dificuldade de professor de apoio, e aí entra no nosso movimento. Nós criamos um formulário para cadastro. Nesse formulário, nós não pedimos informação de documentos, né? Documentos pessoais, mas nós pedimos informações para que a gente entenda como que é o perfil dessa família. Então, com faixa salarial, se tem plano de saúde, se faz terapia,
para a gente entender um pouco o perfil, até para que a gente consiga desenvolver ações para atender esse público, né? Então, as famílias fazem esse cadastro, fazendo o cadastro, nós incluímos essas famílias no grupo. E a divulgação tem acontecido isso, inclusive tem até alguns vereadores que quando recebe alguma família atípica no gabinete deles, passam o nosso contato para que essas famílias entrem em contato e entrem no grupo. Porque, como vocês mesmos disseram, quando a gente recebe um diagnóstico, você não sabe o que fazer. Você não planejou ser mãe de um autista. Você não desenhou, nossa, agora eu vou engravidar, meu filho vai nascer autista. Eu quero. Ele vai ser nível de suporte 3, ele vai ter TOD, ele vai ser nível de suporte 1, mas vai ter muita rigidez comportamental. A gente faz isso? Ninguém faz isso. Então, quando nasce com o diagnóstico, nasce também uma mãe atípica. E ninguém nasce sendo mãe. Nós aprendemos quando nos tornamos, não é verdade? E é o que a gente faz, né? Ali no nosso movimento, juntos, vamos trocando as experiências, mas deixamos abertos para que, se você conhece alguém que tem um diagnóstico ou que recebeu um diagnóstico, né, passa o nosso contato. Será muito bem-vindo, porque ali são mães que se apoiam, são mães que se abraçam, são mães que se ajudam. A gente troca informações. Nós não temos um perfil muito assistencialista, apesar de auxiliar. Por que não temos muito esse perfil assistencialista? Não que não seja importante, é importante. Mas o assistencial, a gente vê mais ações espalhadas pela cidade, pelo estado. A nossa maior bandeira é levar informação, é abrir portas, é levar essas famílias a terem acessos. Por exemplo, nós iniciamos o ano no movimento com mais de 80 crianças sem profissional de apoio. E aí nós fizemos todo aquele movimento, né? Fomos na Secretaria de Educação, fomos na Câmara de Vereadores, inclusive teve um vereador que foi muito infeliz na fala dele, quando ele disse que ficava usando as redes sociais para fazer teatro. Na verdade, nós não somos palhaços, nós não somos atores, nós não somos atrizes. Nós usamos as redes sociais para dar voz para aqueles que estão sem voz. Porque muitas das vezes, se nós não formos ali, essas famílias não serão ouvidas. E fizemos isso. Tivemos alguns vereadores, foram poucos os vereadores que de fato nos abraçaram, né? E aí teve até um vereador, inclusive o Lipe Gomes, que foi um dos que encabeçou, depois veio o Felipe Cortez e veio mais um outro vereador, que agora eu não me recordo o nome. Lipe Gomes. Foi o Lipe, depois veio o Felipe Cortez e teve mais um vereador que veio, assim, que foram os que de frente mesmo nos apoiaram. Mas foi o Lipe em que, digamos que tomou a briga, né? E o que aconteceu? Conseguimos ali, brigamos ali na Secretaria de Educação, brigamos ali na Câmara, mas conseguimos ter um diálogo com a Secretaria de Educação e dentre todos os diálogos que nós tentamos ao longo do ano passado, esse foi o mais efetivo, porque nós conseguimos que houvesse um dia da inclusão. Então, todas as famílias que estavam sem professores de apoio do movimento, a gente deixou aberto também para famílias de outros movimentos, até mesmo porque nós não temos essa vaidade, acho que juntos nós conseguimos ir mais longe. E algumas conseguiram solucionar essa questão do profissional de apoio, mas nós seguimos acompanhando e seguimos cobrando, porque tem algumas famílias que ainda estão sem. Né? Que é o desafio, né? É a conquista. Infelizmente, né? Para assim, tudo tem que ser muito, né, cansativo. Mas eu queria que você deixasse alguma rede para quem estiver acompanhando o podcast ou que assista depois, que elas possam ter esse canal de busca para entrar em contato com o movimento. Vou deixar para vocês o nosso Instagram, @MFA, Movimento Famílias de Autistas. E vou deixar o meu contato também, que é 629-8151-1632. Caso tenha, você que está nos assistindo, seja uma família atípica ou conheça alguma família atípica, nos procure, né, nas nossas redes sociais ou pode me chamar no WhatsApp também. Eu não consigo responder rápido, eu já aviso, mas eu respondo, né? E nós vamos
ali triando essas pessoas e incluindo no nosso movimento para que juntos nós continuemos caminhando e lutando por uma sociedade, por uma cidade, por um estado, por um país mais inclusivo. E para essas famílias, né, que estão recebendo um diagnóstico ou famílias atípicas, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para essas famílias? Sim, o diagnóstico ele não é o fim, ele é um início. O início de uma jornada com muita luta, com certeza, mas também o início de esperança, né? O início de uma nova oportunidade, é uma nova janela que se abre para que você consiga entender e saber como lidar com esse novo desafio. É desafiador, é difícil, mas também é muito gratificante, porque nós celebramos cada conquista, né? Nós vibramos por cada vitória e muito mais que isso, nós nos apoiamos, porque nós acreditamos, né, que caminhando juntos, uma andorinha só não faz verão. Não faz. Eu queria dizer para você, Poliana, que através da sua voz, do seu trabalho, nos inspira, né? Como lideranças também que lutam por uma vida melhor, não só para nós, mães atípicas, mas para os nossos filhos, né? É muito difícil fazer com que a sociedade compreenda e entenda o que é birra e o que é TOD. Principalmente, eu sei que a maioria das mães hoje, ela pensa que seu filho está com birra. Elas ainda não sabem o que é o TOD. E, geralmente, antes do autismo, diagnostica o TOD, né? Aquela questão do desafio que eles nos pregam. E aí a gente, às vezes, não sabe como lidar com isso. Porque eu sei que tem muitas mães hoje que ainda disciplina, né? Com castigo, taca, né? Surra. E, às vezes, não sabe que aquilo dali pode ser o TOD, o desafiador. E você nos inspira a entender isso, a procurar ajuda. É muito gratificante ter você hoje aqui para estar explicando que existe um movimento em Aparecida de Goiânia que apoia as mães, que acolhe as mães, que dá voz para as mães, e queria lhe dar os parabéns, porque você correu atrás de uma emenda para ajudar o atendimento para os filhos. Então, assim, você não correu atrás só para você. Você correu atrás para muitas mães, muitas mães. E queria falar para essas mães, né, que estão em casa, procure o MSA, né? MFA. Para que você possa estar falando do seu problema, porque talvez você nem mesmo sabe qual é o problema que você tem com o seu filho, até mesmo para aquelas mães atípicas que quiser também me procurar, quiser procurar a nossa sede lá no Jardim Riviera, temos uma sala lá que é do Elas por Elas, que atende vocês mães, né, que estão com essa dificuldade de saber como lidar com isso. E aí, a gente atendendo essas mães, aí a gente já passa pro projeto da Poliana, né? Porque é muito bom a gente ter isso, porque tem uma parceria. Porque nem sempre a gente vai conseguir tudo, mas a gente vai correr atrás. Porque ser mãe atípica não é fácil. É lutar diariamente e saber que aquela luta, infelizmente, um dia só acaba quando um dos nossos filhos vai pro céu. E aí, mesmo assim, talvez ela tenha que continuar para ajudar outras mães, né? E aí eu quero reforçar sempre, né, o convite. Eu acho que é para todas as mulheres, indiferente se de família atípica ou não, o desafio que enfrenta, tentar se unir, participar politicamente, sim, porque infelizmente a gente sabe que quem toma decisões das nossas vidas coletivamente é quem tem a caneta na mão, e nós precisamos estar nesses espaços, ocupar esses lugares, para que a gente, com a nossa empatia, com a nossa sensibilidade, consiga entender, compreender a necessidade para os outros e construir, de fato, uma sociedade melhor. E outra, gente, hoje em dia, o que dá a voz, o que mostra o que queremos é rede social. Rede social. Vai lá, ó, segue o Instagram, ana.carla2030, que de vez em quando a gente solta uns vídeos mesmo para criticar os atendimentos que os nossos filhos recebem.
a falta de professor de apoio. E vocês têm que comentar, porque se vocês não comentar, a gente não sabe o que está acontecendo. Ou entrar mesmo até no direct, conversar com a gente. Né? Siga lá o Instagram ana.carla2030 e siga o Instagram do MFA. Já deixou aqui, né, a Poliana? E é isso. Hoje a gente só quis mostrar pra vocês que tem mulheres que mesmo com todas as lutas que tem em casa, que não são, que o dia deveria ter 48 horas, a gente ainda tem tempo pra estar ajudando outras pessoas, porque querendo ou não. E ainda falo mais, se você é uma mãe atípica, ajude outra. A sua dor vai diminuir mais ainda. E tenha um excelente dia e lute pelas mulheres. Obrigada, Poliana. Obrigada, gente.